como o tempo é um recurso limitado, você precisa otimizar o seu tempo e priorizar o seu tempo. Maquiavel diz o seguinte ao príncipe, ele diz: é impossível que todas as suas pretensões sejam atendidas, mas é necessário manter acesa a esperança de todos para tudo. Desafios eu tenho diariamente. Nossa, é muito mais complexo hoje do que era há 4 anos. É outra realidade. Porque quando eu saía, eu falava no Instagram. Hoje, 100 pessoas que não falavam, falam. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Capital Inteligente Deep Talks. Aqui é onde a gente fala sobre negócios, riquezas e legado. E hoje eu tenho a honra de receber aqui meu convidado, uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, é referência em comunicação e oratória no Brasil, tem uma carreira extensa, professor, advogado, escritor, palestrante e empreendedor, foi delegado de Polícia Civil de Goiás, foi juiz de direito do TJDFT, construiu uma trajetória profissional marcada pela excelência na comunicação e capacidade de influenciar pessoas e inspirar pessoas pelos seus pensamentos. Ele também é autor de best-sellers como Paixão pela Vitória, Pense Nisso, também um livro que eu gosto muito que é 5 Áreas da Vida, e ele vem impactando aí milhares de pessoas nas redes sociais com os seus pensamentos e as suas reflexões. Esse meu convidado, ele também foi quem fez o prefácio do meu livro Capital Inteligente. Eu tive a honra que eu posso chamar de amigo. Então, senhoras e senhores, com vocês, meu amigo Samir Agi, seja muito bem-vindo ao podcast Capital Inteligente. Muitíssimo obrigado, Davi, estou muito feliz de estar aqui. A honra é minha, eu espero poder contribuir. Legal. A ideia é a gente falar muito sobre negócios, sobre riqueza, sobre legado, mas antes, você está aqui em Brasília, você mudou recentemente para São Paulo, por uma ocasião super especial, né? E você vai receber uma das maiores honrarias aqui do Distrito Federal, hoje à noite, né? Estaremos lá presentes, parabéns. Você está esperando. O Samir vai ser homenageado hoje como cidadão honorário de Brasília, vai receber essa honraria, né? Parabéns. Eu estou muito feliz, muito honrado e muito surpreso. Como é que você chega aqui hoje em Brasília, depois de ter mudado pouco, não tem 6 meses ainda que você mudou para receber isso? Né? Mudei há 5 meses, nem isso. É sempre muito bom. Acho que quando você chega, a Brasília para mim é como a escola. Você tem saudades do tempo da escola, mas não gostaria de voltar. No sentido de que eu adoro Brasília, dá uma nostalgia eu estar aqui e tal, mas eu tenho uma percepção de fase da vida. Quer dizer, eu cumpri o que eu tinha que cumprir aqui, nesse momento eu tenho algo a cumprir em São Paulo. Mas daqui a 5 anos você pode voltar a Brasília. 2, 1? Não sei. Eu sei que não é neste momento. Se eu voltarei ou não, está nas mãos de Deus. Que legal. A gente vai abordar a sua ida para São Paulo, que eu sei que é uma mudança de vida, de família, então eu quero abordar isso um pouquinho mais para frente, inclusive dos preços que se paga para empreender ou para ter sucesso, e é isso que a gente vai falar um pouquinho. Você chegou, Samir, ao topo da carreira, vamos dizer assim, um cargo que tem milhares de pessoas que querem estar, que querem ser juiz de direito. Você chegou lá, tem gente que persegue isso a vida inteira e não consegue, mas você abriu mão da toga e abriu mão de uma forma publicamente muito rápida, mas eu tenho certeza que isso foi uma decisão muito bem pensada. E eu queria que você contasse pra gente como foi que essa chave virou, o que aconteceu na sua cabeça para você poder largar o que a maioria das pessoas sonha e às vezes não consegue ter para poder trilhar um outro caminho. Eu acho que várias coisas explicam e o coração tem razões que a própria razão desconhece, é Blaise Pascal. Na verdade, eu
eu, quando ingressei na magistratura, logo que ingressei, fundei um curso preparatório para concursos jurídicos. Esse curso foi muito bem. Existe até hoje, tudo certo. Mas e eu conciliava com a magistratura. Mas quando surgiu a pandemia, né, em 2020, os meus textos começaram a viralizar. E eu comecei a ter um crescimento muito expressivo, muito rápido, desconcertante até. E as pessoas diziam, olha, minha tia no Recife repostou, ela nunca entrou na faculdade de Direito, tem nada a ver com Direito, não sei quem é médico e tal. E aí eu percebia que, de fato, Furou a bolha. havia furado a bolha. Um amigo disse, olha, você tem que ter cursos para essas pessoas. E aí eu fundei um curso de escrita criativa, criei um curso de escrita criativa, depois um clube de leitura, enfim. Mas essa escola cresceu e ela tomou uma proporção que demandava de mim uma decisão, se eu continuaria na magistratura ou não. Por quê? Porque onde você foca, cresce. Então, não, o sujeito vai falar assim, não, mas o sujeito é juiz, dá para conciliar. Mas o juiz na vara preside audiências. E eu ficava em varas de violência doméstica por vezes, a audiência começava às 1h30 e terminava às 6h30. Então, que horas? Mas pode ser antes. Tá, ok. Mas depois de 5 horas, você sentado presidindo a audiência, você está esgotado. Então, eu comecei a pensar se não seria o caso de eu deixar a magistratura. Essa é aquela decisão que, quando nasce a ideia pela primeira vez, ela choca. Choca, inclusive, quem teve. E aí eu comecei a pensar nisso, tal. E eu tinha muito medo, porque quando você deixa a magistratura, você perde 3 coisas. Você perde prestígio, você perde poder e você perde segurança. Porque todo dia 22 eu recebia na Caixa Econômica Federal. Então, segurança. Existiram 2 pandemias, uma para a iniciativa privada e uma para o serviço público. O serviço público trabalhou de casa. A iniciativa privada teve que se virar, gente demitida, empresa fechando, restaurante não pode abrir, não pode ter aglomeração, empresa de evento, que evento, como é que faz evento, então é uma loucura. O serviço público você trabalhou de casa. Mais ou menos isso, sim. Tem uma segurança muito grande, prestígio, você tem uma presunção de idoneidade e tal. E aí eu comecei a pensar, cheguei até a ir à análise, conversar com a psicóloga, mas eu comecei a pensar. E aí, chegou num determinado momento, até minha esposa me apoiou muito nessa tomada de decisão, quando ela falou assim, não, acho que já pode mesmo. Já tinha conversado com... Isso foi num sábado assim, fim de tarde. Na segunda, eu decidi que pediria, na segunda eu entrei com um pedido de exoneração. Aí eu pedi, sair no dia 6 de maio, que era uma sexta-feira de 2022. É uma decisão muito impactante. Mas assim, em relação a ser o sonho de muita gente, também foi o meu sonho. Qual foi o período que você ficou do dia que você pediu para você sair? Foi rápido? Tem uma preparação para sair? Ou não? Não, eu pedi no dia 1º de maio. 5 dias você estava... Pedi sair muito rápido. Mas veja, é o sonho de muita gente. Esse negócio é seu sonho, é meu sonho e tal. Mas os sonhos mudam. Sim. E você precisa guardar uma certa coerência com o seu projeto. Quer dizer, eu virei juiz. Beleza. Depois que eu virei juiz, eu realizei um sonho, eu vivi o sonho, tá tudo certo. Eu gostaria de continuar. Em determinado momento, eu gostava do que fazia. Mas há várias coisas que você pode fazer. Entre essas várias coisas, de qual eu gosto mais? Porque às vezes elas se tornam incompatíveis entre si. Há várias coisas que você pode fazer. E aí você tem que escolher a que é mais compatível. Por quê?
otimizar o seu tempo e priorizar o seu tempo. No Conselho de Maquiavel ao Príncipe, no início da obra, Maquiavel diz o seguinte ao príncipe, ele diz, é impossível que todas as suas pretensões sejam atendidas, mas as suas, que ele se refere, são as do povo. O rei é o seguinte, não dá para atender tudo que o povo pede, mas é necessário manter acesa a esperança de todos para tudo. Ou seja, você tem que enganar as pessoas, que Maquiavel é isso, ele fala, é o poder pelo poder. Ele fala assim, é o seguinte, se você é rei e o pessoal não te enche o saco, você sabe que você não vai cumprir um monte de coisa, mas você tem que prometer. Entendeu? E você vai manter, até hoje é assim, em todos os governos, todos os países, o cara diz, olha, vou fazer isso, vou fazer. Ele sabe que ele não vai fazer, mas ele precisa manter acesa a chama da esperança do povo, porque o povo fica entusiasmado, e aí você diz, não, agora na reeleição eu vou conseguir, e aí você ganha de novo a eleição e por aí vai. Só que quando você é rei de si mesmo, no sentido de que é preciso ter domínio próprio, esse autogoverno, você não pode se enganar. É impossível satisfazer todas as suas pretensões. Qual pretensão eu vou satisfazer? E aí eu tive que escolher, né? Qual é o mais importante? O que eu faria? Legal. Existe, assim, a magistratura, ela não é qualquer cargo, né? A magistratura, como você falou, ela tem poder, ela te dá uma estabilidade financeira invejável hoje, com alguns altos e baixos, e dependendo do momento econômico, às vezes demora ali um reajuste, mas na média você tem uma condição de vida muito boa. Maravilhosa. O que foi que pesou do lado da balança, assim, que mais pesou do lado da balança para você tomar essa decisão? Porque a gente falou que você largou, mas o que você foi atrás, na verdade, quando você tomou a decisão? É isso que eu quero saber de você. Qual foi a decisão que você tomou, na verdade? Não essa de ter largado, mas qual foi a decisão que você tomou? Eu optei pelo caminho da liberdade e da chance de crescimento. Porque quando eu olhava para a magistratura, eu era juiz muito jovem, então eu era pedi exoneração com 33, mas eu era juiz há 8 já, então eu entrei na magistratura com 25. Muito novo. Então, quando alguém já chegou mais cedo? Você? Na história, certamente, mas quando eu assumi, eu era o mais jovem em exercício. Mas na história, certamente. Mas veja, eu, quando ingressei na magistratura, você se aposenta compulsoriamente aos 75. Eu seria 50 anos. 50 anos. Necessariamente eu seria desembargador. Porque eu ficaria há 50 anos no tribunal. Então, mesmo que por antiguidade, essa promoção uma hora iria chegar, seria desembargador. Então, provavelmente, em algum momento eu presidiria o tribunal. Tudo bem. Mas essa é uma visão que você já conhece a história. Claro, a história é muito diferente do que a gente prevê. Mas é mais ou menos assim. Eu sei, se tudo correr conforme o previsto, vai dar ali. E aqui? Aqui eu não sei. Frio na barriga. Aqui eu não sei. Aqui eu não sei, concorda? Não dá para você dizer, vai. Um livro em branco, você pode escrever a sua história. Eu não acredito muito em você escrever a sua história, depois eu te falo por quê. Mas você não sabe. Você não sabe. Então aqui eu tenho liberdade, porque o juiz não tem liberdade, tenho chance de crescimento e eu tenho essa possibilidade de ganhar mais do que eu ganho como juiz. Então, olhei para tudo aquilo, falei, eu vou apostar nisso aqui. É uma decisão que não é certa nem errada. Se eu tivesse optado por encerrar o curso, por exemplo, continuar na magistratura, as pessoas diriam, você fez uma decisão corretíssima, optou por segurança, cara, tá tudo certo. Se eu sair, ou é uma loucura ou é uma genialidade, depende do feito. Era uma decisão difícil. Sempre na vida que a gente tem que tomar decisões difíceis, que não são certas nem erradas, são só difíceis, nós temos que fazer dessas decisões as melhores da nossa vida. Então, por exemplo, quando você decide se casar, considerando que você tenha livre-arbítrio, essa decisão é sua.
a partir de você tomar essa decisão, você tem que se esforçar para essa ser a melhor decisão que você já tomou. Porque se você considerar a possibilidade de ter errado na decisão, aí, meu amigo, várias vezes virá um coisa, nossa, errei nessa decisão. É a mesma coisa quando você sai para empreender, mesma coisa quando você muda de cidade, mesma coisa. Qualquer mudança que não é certa nem errada, é só difícil, uma decisão difícil, é o esforço humano que tem que se fazer. Eu passei por algo respeitado as devidas proporções, uma mudança de trajetória também. Eu era da iniciativa privada como executivo e com 30 anos eu também tomei a decisão de empreender. E eu me lembro que, pelo meu prisma, pela minha visão, a gente almoçando semanas depois que você tomou, eu comi uma porção, você tomou uma decisão, eu nem imaginaria que você tomaria uma decisão dessa de sair, eu falei, você tomou a melhor decisão que você poderia tomar. E eu me lembro que você olhou para mim e falou assim, na verdade a gente não sabe, né? Não precisa. Mas olhando pelo prisma que a gente vai fazer dessa melhor decisão, você certamente abriu um leque de possibilidades muito grande. Porque o juiz, ser juiz impõe uma série de limitações, né? Eu acho que você não estaria nesse caminho que você está hoje ainda como juiz, né? Acho que seria incompatível. Não, é impossível. Talvez eu tivesse, claro, uma presença digital, mas uma coisa numa escala muito menor, muito diferente. Essas amarras, elas te ajudaram, elas foram, assim, vamos dizer, pesaram muito para tomar a decisão ou não? Com certeza. Certo. Com certeza. Mas aí depois o fator tempo, ele acaba determinando a sua tomada de decisão. Legal. É uma história que várias pessoas vejo, e eu acho que é por isso que eu quis trazer esse tema tão logo no começo, porque eu passei por isso e eu sei o peso que é você tomar uma decisão de pedir demissão. Eu pedi demissão na época da Ford, é uma decisão muito difícil. Às vezes as pessoas em volta não conseguem compreender. Eu fico feliz da Carly ter te apoiado. Eu me lembro que na minha volta teve muita incerteza. No final, óbvio, todos apoiaram, mas tem medos ali, né, de achar que tem uma estabilidade. Eu nem era concursado, eu era só um executivo que tinha uma boa posição, então um bom salário, e mesmo assim tem isso, né? E depois que você tomou essa decisão de sair, nem tudo são flores, né? Hoje você está super bem posicionado, você cresceu muito nas redes sociais e nos seus negócios em si, mas você teve algum desafio ou alguns desafios ali que te fizeram pensar se você tivesse tomado realmente essa decisão? Isso não. Não, né? Existe uma passagem bíblica que diz que quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno daquele arado. Uhum. Basicamente é o seguinte, eu mudei para São Paulo. Eu não vou olhar para trás e falar assim, se eu tivesse ficado em Brasília, cada vez que alguma coisa ruim acontecer. Então eu empreendi, poxa vida, nossa, esse mês foi muito ruim, se eu tivesse ficado, teria sido muito melhor. Não. Desafios eu tenho diariamente. Nossa, é muito mais complexo hoje do que era há 4 anos. É outra realidade. É uma realidade muito, 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 muito diferente. Assim, é grotesca a diferença. É um outro mundo. E é um outro mundo diante de um novo mundo que se apresenta agora. Que a gente está fazendo esse podcast, mas daqui a 2 anos os nossos negócios podem estar totalmente diferentes do que eles são, porque a inteligência artificial está aí, vai mexendo com tudo, com todo mundo, com todos, com tudo, tal. Então, assim sendo, eu tenho desafios de a complexidade é muito maior, mas eu não olho para trás. O mercado mudou desde a época que você saiu para agora, né? Nossa, mudou absurdamente o mercado digital, né? Absurdamente, porque você tem um número de players muito maior,
você tem uma disputa por audiência muito maior, porque não é só o número de infoprodutores, mas é também e principalmente o número de produtores de conteúdo. Porque quando eu saí, eu falava no Instagram. Hoje, 100 pessoas que não falavam, falam. Então, vamos supor, multiplicamos esse número por 100. Só que o número de pessoas que acessam a rede é o mesmo. E o tempo que elas têm é o mesmo. É o mesmo. Então houve uma divisão dessa audiência. Então a disputa por audiência se tornou muito maior e o comportamento do consumidor mudou muito. Na época da pandemia estava todo mundo em casa. Então o sujeito comprava cursos um atrás do outro, ele mergulhava naquilo ali. Ótimo. Agora as pessoas voltaram às suas atividades, né? Agora a gente tem muito do presencial. Por quê? Porque o sujeito precisa disso, sabe? E aí mudou muito. Então o comportamento do consumidor, que antes você convencia a comprar um curso, era muito fácil, agora não, ele tem que fazer, tem que mostrar para ele assim, porque o seu curso é transformador, etc. É um desafio, né? É como todo mercado, você tem ali o mar azul no começo e hoje o mar já está mais Claro, sangrento. claro, muito mais competitivo, muito mais competitivo. Isso você acha que se dá ao aumento da concorrência e também da mudança de comportamento do consumidor? Os dois, né? Os dois. E a inteligência artificial nisso tudo? A inteligência artificial, ela vai mexer totalmente com todos os segmentos da economia, né? Mas no curso, o sujeito tem que pensar assim, por que eu preciso de um professor? E aí, ele vai entender com o tempo que ele precisa de um professor, porque ele precisa pensar. Eu acho que a gente vai voltar ao momento em que as pessoas vão escolher uma profundidade. Se para as coisas normais eu não preciso de um professor, sei lá, para as execuções, mas para as coisas profundas não basta IA, porque eu não sei nem fazer as perguntas. Entendi. Para ela. Então eu acho que a gente vai experimentar uma mudança. Eu sou otimista quanto à mudança, tá? Porque sempre que o mundo passou por uma revolução, ela se mostrou positiva. Saímos melhores do todo. E a gente está tendo uma sorte imensa, porque o seu avô não teve essa sorte de viver uma revolução. Porque a última grande revolução é a industrial. E agora vem a da inteligência artificial. Seu avô não viveu essa revolução. E isto, quando há uma revolução, Davi, as cartas são embaralhadas e redistribuídas. Quem é rico fica pobre, quem é pobre fica rico, o irrelevante se torna influente, o influente se torna irrelevante, muda tudo. Qual é o ponto? Nós temos que buscar protagonismo nessa mudança. E essa busca por protagonismo se dá a partir da admissão da revolução, não da sua negação, e da adoção dos mecanismos da revolução dentro do seu negócio. Legal. Isso é um aprendizado grande, né? Tem muita gente que tenta negar essa nova tecnologia e acaba que vai virar usuário dela mais tarde e não um agente ali da transformação para usar. Muito bom, muito bom. Samer, agora vamos para trazer o Samer para o empreendedor mesmo, para o cara que tem assim, acho que o Brasil a gente melhorou muito nos últimos anos, mas a gente ainda a gente tem muita carência de formação de empreendedores. Hoje no Brasil tem muitos empreendedores que são autodidatas, que os caras aprenderam na base da experiência, mas não na formação. Eu acho que trazer essas informações de como foi a sua carreira de empreendedor, que eu acho que foi muito parecido, você não estudou empreendedorismo, você é advogado, mas eu queria trazer um pouco desse aprendizado aqui para as pessoas que estão assistindo a gente, tá? Então,
quais foram os maiores aprendizados que você teve quando você virou empreendedor? Porque você virou empreendedor muito cedo, ainda como funcionário público. Quais foram esses principais aprendizados que fizeram você chegar até aqui? Independente de onde você quer chegar, a gente pode, com muita tranquilidade, falar que você teve um baita sucesso até aqui. Então, quais foram os principais aprendizados que você teve? Entre erros e acertos, são, para mim, 3 grandes aprendizados e que me parecem replicáveis todo o negócio. Primeiro, custo baixo. Então, eu adoro. Porque custo baixo, você mantém a saúde do negócio. Dá para você fazer a mesma coisa gastando 10 e gastando 1. Vou fazer um evento. Beleza, onde que vai ser? Vou alugar um espaço para fazer o evento. Existe um espaço que você vai alugar por 10 mil e um espaço que você vai alugar por 100 mil. Não, mas o de 100 mil é uma outra experiência, não tem outra experiência. Eu quero o de 10 mil. Ou vou achar um de 20 que atende em parte, né? Custo baixo para mim, e aí você tem que negociar tudo. Eu tento diariamente, conscientizar a minha equipe, principalmente a liderança, sobre a necessidade de os custos estarem baixos. Por quê? Porque é uma onda, é uma maré. Às vezes a maré é alta, às vezes a maré é baixa. Quando o seu custo é baixo, se a economia sofre uma retração, você permanece. Mas se o seu custo é alto, seu nível de endividamento é alto, se a economia sofrer uma retração, você está quebrado. Então, primeiro... a frase do Warren Buffett que Isso. fica muito isso, né? Mas, primeiro, para mim, é custo baixo. Tá. Ótimo. Sempre que eu tentei namorar uma ideia diferente disso, eu me arrependi, tá? Mas isso faz parte da minha cultura. Segundo, e aí é um erro meu, seniorização da equipe. Às vezes não está muito ligado, né? Às vezes o custo precisa ser subir um pouco. Esse é um dilema. Porque gente boa custa caro. Exatamente. Só que A gente barata pode custar mais caro ainda, né? pode custar mais caro ainda, mas qual é o problema que eu descobri no meio do caminho? Você diz assim, eu vou seniorizar a equipe. Então eu preciso de um copywriter sênior. Eu preciso de um estrategista sênior. Eu preciso de um diretor comercial sênior. Preciso de um CEO sênior. Beleza. Aí você começa a contratar. O cara vem com a pinta de sênior. Salário de sênior. Mas o currículo não diz que o cara... A Cris Junqueira usa essa expressão. É preciso ensinar qualquer coisa. É preciso ensinar a querer. A vontade, né? O cara não quer. O cara não... E assim, é aquela entrega, tá? Aí você contrata um cara que se diz sênior, que cobra como sênior, mas no cotidiano não é sênior. Não é sênior. Ele muitas vezes age como um funcionário público típico, mas na iniciativa privada não dá para ser assim. Não dá mesmo. Porque não há uma inércia, e aí você então é provocado a agir. Se você não agir, sem provocação, o mercado vai passar em cima de você. Então, seniorização da equipe. Aqui é um ponto muito difícil para mim. Muito. Por quê? Porque eu preciso de gente muito boa, mas achar gente muito boa é muito difícil. É muito difícil. E as minhas melhores indicações vieram por meio de uma amiga, que é executiva, então, essa pessoa é boa, essa aqui é boa, esse cara não gostei, esse cara é bom. Então, os bons que eu arrumei foram com ela. E sua equipe hoje está em São Paulo? Não, a minha equipe está no Brasil inteiro. Já Falamos sobre isso. Home office, né? Mas é um pênalti, tá? Não é o ideal, não. E aí o terceiro ponto é aprimoramento constante. Estou fazendo isso aqui, está vendendo muito bem essa mesa. A gente vai de uma mesa nova no ano que vem. Novo formato, novo material, novo peso,
nova durabilidade, tem que ter coisas diferentes. Por quê? Porque o aprimoramento constante dá ao negócio perenidade. Senão você fica para trás. Não tem jeito. Então eu falo, por exemplo, cursos. Não dá para eu ter o mesmo curso de oratória criativa que eu tinha há 4 anos. Sem condições. Eu preciso de um curso diferente. Eu preciso de um curso que seja absolutamente diferente. E esse cara que comprou há 4 anos atrás, você mudando o produto, mesmo sendo o mesmo curso, ele vai comprar de novo? Tem gente que compra, mas não é comum. Então vamos lá. Custo baixo, seniorização, que esse foi o meu principal erro. Equipe, no geral, uma seniorização. Mas esse aqui foi um erro meu de vida, tá? Sim. Eu já errei. Então essa era uma pergunta. Você acha que foi o principal erro que você teve? Tá. E melhoramento contínuo. Aprimoramento contínuo do produto. Tá. A gente já conversou várias vezes sobre equipe. Eu tô no mercado financeiro e a gente tem um modelo que a gente faz o cara querer, que é justamente ele ser parte daquilo todo, ele se sentir sócio, né, que é o partnership. E a gente vê que, assim, sem esse modelo, a gente não estaria onde a gente está hoje. Uhum. E a gente vê muitos outros escritórios que conseguem até fazer o primeiro crescimento, mas depois não conseguem se consolidar por conta do modelo que as pessoas vão desistindo no meio do caminho. Mas eu sei que o seu modelo é um pouco diferente, que está muito, né, ancorado na sua imagem. Você tem algum plano de desancorar isso? Porque você nasceu no digital, como principal canal de aquisição, produto digital, tá. Ser mais criativo. É o seu único negócio, Ser Mais? Você tem outro? Vários negócios, vários. Mas meu principal negócio é o Ser Mais. Ele está migrando pro híbrido agora? Em termos de experiência do aluno? Em produto, em canal de venda. Tá, vamos lá. São coisas diferentes. O principal canal de aquisição continua sendo lá. Porque, na verdade, a pessoa não está comprando o Ser Mais criativo ainda. Ela está comprando o curso do Summer. Eu quero aprender oratória com o Summer, eu quero ler com o Summer, eu quero participar de uma mentoria dele. Chama Ser Mais criativo, mas chamasse Ser Mais persuasivo, venderia da mesma forma. Então, esse é um desafio que eu tenho. E esse é um desafio que eu tenho que enfrentar e eu preciso construir um plano. Existem várias formas de você promover essa que eles chamam de despersonalização, mas essa empresarialização do negócio. Quer dizer, você tem um negócio, você não tem uma empresa. Porque se quando você sai o negócio desaparece, quer dizer que sim, não é uma empresa, é só um negócio, só um trabalho que você pode escalar. Quais são as formas de você promover essa despersonalização, essa empresarialização? Uma das formas é você produzir 100 Summers. Se tiver 100, eu diluí o risco. Saiu um, reponho, se eu tenho 100 de faturamento e cada um vem de uma pessoa, você está vendo? Se uma pessoa sair, é 1% de baixa, mas aí eu reponho com outra pessoa e vai. Essa é uma forma. Então, trazer outros especialistas para dentro da base. Essa é uma forma de... A segunda é o desenvolvimento de um método que se torne uma marca, que se torne mais forte do que o Summer. Exemplo. Escritório de advocacia não é empresa. Concorda? Não é uma empresa. Você vai, ainda que ele faça uma gestão de empresa, temos 50 advogados aqui, esse departamento, outro, na gestão, beleza, mas você vai ao escritório por conta do advogado, certo? Se ele mudar de escritório, você vai junto com ele. Mas existem escritórios que são empresas. Exemplo, Machado Meyer, Pinheiro Neto, Tosini Freire, Matos Filho. Você vai a esse escritório, você não sabe nem o nome do advogado. Eu vou fazer um M&A e vou fazer com o Pinheiro Neto. Vou fazer... Por quê? Porque eles construíram marcas
se tornaram mais fortes do que os seus próprios fundadores. Então, qual é o meu desafio? É construir uma marca que seja mais forte do que o Summer. Então, eu preciso construir o ser mais criativo, mais forte do que o Summer. Esse é um segundo modelo. Este segundo modelo me agrada mais. Por quê? Porque mexer com 10 Summers é super difícil. Super. Não precisa colocar 100. 10. Super difícil. O cara muda de ideia, muda de vida, as pessoas têm diferentes ambições. Então, por exemplo, o cara não tem nada, ele começa a empreender no digital, daqui a pouco ele tem 5 milhões, ele vira pra você e fala, cara, Não preciso mais. conquistei o que eu... Não, conquistei o que eu queria. Porque eu não preciso mais de você, pode acontecer, mas você amarra contratualmente, tá? Mas, cara, pra mim já deu, eu não quero mais. E aí? Vai fazer o quê? Então, quando você constrói uma marca que seja muito forte, é uma escola de oratória. É uma escola de oratória, então as pessoas vão a essa escola de oratória. Então, acho que é por aí. É por aí. Então é criar um negócio que não dependa de você, mas não necessariamente só um negócio. Você tem vários negócios que tem o Summer em cima e esses vários negócios podem rodar de forma independente, né? Eu acredito muito nisso também. A Avante, ela segue isso, né? Poderia chamar Davi Ramos Investimentos, chama Avante Invest, justamente porque lá a gente tem um modelo de desde o início da fundação da Avante a gente já pensava em ter uma empresa que tem, e é muito parecida, né? O nosso negócio com o advogado é muito parecido, né? Porque você tem os assessores embaixo que vão assessorando, então no começo o Joãozinho ali que assessora, mas no final acaba que ela entra num ecossistema que tem a Avante como um todo, né? Maravilha. Summer, só para a gente fechar essa parte de empreender e a gente entrar mais a fundo no poder, né, que um dos seus principais ensinamentos, né, que você fala muito sobre oratória, mas qual que é o preço que você que ninguém vê de empreender, assim? Eu acho que é o estresse. O estresse? É o estresse. Você se estressa muito, muito. Você pode criar mecanismos para fazer um gerenciamento adequado do estresse, mas não dá para comparar o estresse de um empreendedor com o estresse de um juiz. Mas ele está numa vara complexa, muito pontual, em regra, mas não compara. E o que mais te traz estresse hoje? Eu acho que é gestão, time, performance, meta. É você falar assim, ó, isso aqui, gente, tem que fazer assim, aí você volta semana que vem, tá? Diferente. O cara fez no primeiro dia, aí no segundo dia não fizeram mais. Pô, mas é pra fazer todo dia. Sabe aquelas coisas assim? Que... Sei bem. Então é muito estressante, porque você tem custo alto. Por mais que você tenha uma filosofia de custo baixo, a sua empresa vai crescendo e ela vai guardando uma complexidade. O número de gente na equipe aumenta. E aí, de repente, você tem 1 milhão de coisas para pagar todo mês. Então, o pessoal tem que performar. Você sabe que uma coisa que eu aprendi ao longo... Eu sou empreendedor há 10 anos, né? Com 40 agora, comecei com 30. E uma das coisas que eu aprendi é justamente o gerenciamento do estresse. Ele é vital para o crescimento do seu negócio. Porque quando você está estressado, você não consegue tomar boas decisões e você acaba... E o estresse, ele traz também um pessimismo maior. Totalmente. Então, para você crescer, você precisa tomar boas decisões e ser otimista. Ele vai justamente ao contrário do que a gente precisa para ter sucesso, né? Um dos pontos de sucesso. E eu conto essa história que a gente, enfim, como todo empreendedor do Brasil, a gente tem processos que a gente às vezes tem que tratar extrajudicialmente, judicialmente, divergências, estresses de equipe, estresses financeiros. E eu me lembro que eu, olhando para
para um empreendedor. Um dia eu estava olhando o André Esteves num evento. O André Esteves é sempre muito leve, né? Ele fala que mochila pesada lá no BTG não entra, que quem tem mochila pesada fica pesado, então daqui para frente não pode reclamar. E eu vi ele um dia e eu olhei para ele e falei, quantos problemas a mais esse cara deve ter do que eu? Assim, não dá nem para comparar. Se eu tenho 2 processos, o BTG como um todo, a organização, ou qualquer outro empresário que seja, tem muitos mais processos, seja trabalhista, ou seja, e eu olhei e falei, cara, eu preocupado aqui com meus processinhos desse tamanhozinho que não vai me quebrar se eu perder, não vai destruturar minha operação, vai ser duro perder, mas, ou seja, a gente tem que dar o real tamanho para os problemas que eles têm. Porque se a gente isso aqui vai acabar com o meu negócio? Não. Então não é para me estressar com isso. Isso aqui vai? Não. Então, não. Isso aqui vai? Opa, então isso aqui é um ponto de atenção que eu preciso entrar. E dedicar a minha atenção, ou se precisar o meu estresse, aquilo ali. Então hoje eu tento levar o meu nível de estresse, tentar controlar meu nível de estresse de forma muito mais ativa do que antigamente, porque realmente eu via que quando eu estava mais estressado, a empresa ela desacelerava, eu não tomava as decisões corretas, então isso é fundamental. Fundamental. Mas é um preço muito alto que a gente paga, né? Muito alto, e sei que é difícil pra caramba controlar. E Samir, a gente está quer dizer, agora com a IA pode até mudar isso, mas a gente está na economia da atenção, né? Com as redes sociais, a gente democratizou o acesso à comunicação, o acesso à informação também foi muito facilitado, e a gente deu voz a qualquer pessoa. Isso teve consequências na economia e teve consequências também, principalmente na grande mídia. Você ensina oratória, né? Uma das coisas que você faz, e você defende muito isso, né? Que hoje qualquer profissional ele precisa ter uma oratória muito boa para poder se destacar. Você concorda com essa afirmação de que hoje, sem essa ferramenta, a chance de você não ter um sucesso profissional é muito grande? Total. Porque, na verdade, antigamente, pouca gente tinha um microfone. O que a rede social fez foi dar um microfone para cada um. Então, agora, se você não tiver uma capacidade de captura da atenção das pessoas, você é um invisível. Antigamente, alguém vinha conversar comigo e dizer, não, você tem que produzir conteúdo na rede social. Aí o que aconteceu foi que a produção se deu de uma forma que hoje se produz, mas se o sujeito não tomar cuidado, ninguém lê. Ninguém vê o que ele fez, ninguém assiste ao vídeo. Então são os invisíveis digitais, gente que produz conteúdo, mas não é vista por ninguém. Então este é um ponto que merece bastante atenção. Eu acho que não dá para ignorar a falta da rede social ter dado um microfone para cada pessoa. A hora é agora do sujeito aprender a se comunicar. E você acha que competência técnica, hoje ela é mais importante que a competência de comunicação? Não. Ou o contrário, a competência de comunicação mais? As duas são fundamentais, mas não são suficientes. Porque se você tem uma habilidade de oratória, mas você não tem conhecimento técnico, você é um charlatão. Sim. E se você tem um conhecimento técnico, mas você não tem uma habilidade de oratória, você é um invisível. Então eu preciso ter as duas para ter um grande desempenho. Mas qual é o problema? Se você faz 5 ou 6 anos de faculdade, você faz 2 anos de uma especialização, talvez 3, talvez 5 anos, mestrado, doutorado, enfim, isso lhe dá competência técnica. O sujeito não faz um dia de curso de oratório. Não, eu não tinha feito até pouco tempo atrás. Não faz um dia, não faz uma semana, não faz nada. Eu preciso trabalhar isso tudo para poder desenvolver essa parte da competência técnica.
Se a palavra é a maior arma que o indivíduo tem, quem diz isso é Aristóteles em retórica, ele precisa utilizá-la com método. E aí eu preciso de alguém que seja capaz de explicar isso aqui, ensinar isso aqui, para que a sua competência técnica venha a emergir. Eu digo que a oratória é uma espécie de raio-x. Ela mostra o valor que você já tinha por dentro, mas ninguém percebia. Agora, com uma boa oratória, as pessoas passaram a perceber. Então, é uma espécie de raio-x. Ela mostra o que já estava ali dentro. E o que diferencia uma boa oratória, ou seja, de quem fala bem e de quem comunica de verdade, ou as duas coisas estão dentro, estão juntas? Na verdade, as pessoas têm uma grande dificuldade de diferenciar o que é um poder de persuasão daquilo que é manipulação, né? E a diferença está no caráter. É só isso. Tanto é que quando Agostinho de Hipona se converte, numa das suas questões com Deus, ele diz, olha, eu vou parar de ensinar retórica, eloquência, né? Professor de eloquência, retórica, oratória. E vou parar de ensinar. Por quê? Porque as pessoas vêm para aprender o bem, que é falar bem, para fazer o mal, que é enganar as pessoas. Então a distinção está no caráter mesmo. Entendi. Então hoje, qualquer profissional, médico, engenheiro, advogado, assessor, se ele não olhar para isso, hoje ele está condenado ao quê mesmo? A invisibilidade, que significa, em época de economia da atenção, e fracasso. Fracasso significa fracasso. Eu costumo dizer que no nosso mercado, se o cara ele é 100% técnico, ele vai morrer de fome. Se ele for um assessor muito comercial, assessor de mercado. Se ele for 70% comercial e 30% técnico, ele vai ser o cara mais rico do escritório. Porque hoje dentro, né, da assessoria você tem habilidades dentro ali que o cara investe por conta muito de confiança. Então, o comercial ele consegue criar esse vínculo. Totalmente. E como você tem uma base toda por trás técnica que consegue suportar as decisões ali e as soluções de alocação. Então, a gente brinca, a gente fala isso sempre no nosso mercado, né, que é assim, parte comercial, parte da comunicação também, né? Legal. E você acha que a democratização da comunicação ela nivelou por cima ou ela só deu mais ruído para quem era ruim aí do... Eu acho que primeiro ela deu o microfone para todo mundo, mas no começo pouca gente quis usar. Aí as pessoas que foram usar ganharam visibilidade. Era muito mais fácil você crescer na internet em 2015 do que em 2026. É outro momento. Então, antes pouca gente produzia qualquer conteúdo, agora todo mundo produz, todo mundo fala. Então, o primeiro ponto é quem usou o microfone primeiro alcançou destaque, sendo bom ou sendo ruim. O segundo é que a internet permite uma tribalização do conteúdo. Então, você vai por tribos. Você vai encontrar pessoas que têm 3 milhões de seguidores ou 5 milhões de seguidores que você não sabe quem são. Outro dia você falou, nossa, a pessoa tem 12 milhões de seguidores, conhece? Nunca tinha ouvido falar. Brasileiro. Não, tem uns que eu olho que tem 50 milhões de seguidores, eu falei, quem é essa pessoa? Pois é. Então, é importante que a gente saiba disso, quer dizer, você tem um movimento de tribo. Eu sempre brinco, né, nas minhas palestras, eu digo, olha, o tráfego faz isso, faz chegar na tribo que tem que chegar. Aí eu digo, olha, você já recebeu um patrocinado de venda de avião? Aí as pessoas, não quero. Pois é, você não é o público. Então, as pessoas o tráfego te leva para o público. E quando você produz conteúdo, você vai direcionando esse conteúdo para o público. Esse é o caminho. Dentro da oratória, Sami, se você pudesse dar um caminho para quem, além obviamente de fazer o seu curso, mas um caminho para alguém que está querendo iniciar, assim, ou melhorar a própria oratória dele, o que você olha, né, ou algum caminho de leitura, ou algum caminho de
enfim, de atitude, atitudinal? O que você... Acho que duas coisas, né? O que é Para além- essencial para ter um laboratório? Para além da leitura, que vai enriquecer o seu vocabulário, porque às vezes falta vocabulário, para além do curso que vai te ensinar e você vai aprender, é preciso ter duas coisas em mente. A primeira é que é preciso ter prática. Porque ninguém aprende a dirigir lendo o livro do Detran. Você só vai se tornar um bom orador falando. Estou numa reunião, vou pedir a palavra, mesmo contra a minha vontade. Estou num caixa de supermercado, eu vou conversar com um caixa de supermercado, mesmo não sendo natural para mim. Vou ser muito educado. Vou ser muito educado com um porteiro, com desconhecidos. E aí eu começo a me soltar. Então é a prática. O segundo é ter um palestrante ou um orador de referência. Alguns. Você vai no YouTube, você clica lá e você começa a assistir palestras, boas palestras, você se inspira naquilo ali, falando, você começa a falar mais parecido com aquilo. Sempre que eu termino um livro de Machado de Assis, eu vou escrever alguma coisa, eu vejo que eu estou puxando alguma coisa do livro. Porque você é influenciado. Então, essas duas é o começo para se ter um laboratório. Eu acho que é. Para quem não tem muita paciência para estudar, pelo menos essas duas. Essas vão ajudar bastante. Já vão ajudar muito. Muito bom. Samer, e tirando a humildade de lado, você está vindo receber um prêmio, poucas pessoas receberam ele, né? Aqui é do Cidadão Honorário de Brasília. Como é que você se sente recebendo esse prêmio? Se representar algo para você? Ou é só mais uma fase? Representa muito, é maravilhoso. Brasília mudou minha vida completamente. Esta cidade aqui é uma cidade próspera, é uma cidade fértil. Então quem semeia, colhe aqui. Esta é uma cidade abençoada, apesar de muitas vezes mal frequentada, mas é muito abençoada, muito próspera, é uma cidade maravilhosa. E eu acho que esse prêmio, para além de ser uma surpresa, ele é um incentivo. Por quê? Não para mim, mas para quem quer crescer. Em Lucas 12, no livro da Bíblia, Jesus vai advertir os apóstolos, ele diz assim, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Fermento é o que faz crescer. Então, como os fariseus crescem? Com hipocrisia. Como você cresce em Brasília? Muitas vezes com hipocrisia. Porque é um mundo político. Então, quando uma pessoa que não é da política é homenageada, isso mostra que é possível crescer sem o fermento dos fariseus. E, portanto, não sem erros, e não sem falhas, milhões, mas que é possível crescer sem esse fermento. Eu acho que é um incentivo. Essa é uma cidade abençoada, próspera, é uma cidade diferente, é uma cidade planejada e em que os seus planos também dão certo, feita para planejar. Foi uma cidade planejada e feita para planejar. Então, se você está aqui e pensa em construir a sua vida, é possível construir uma bela vida morando em Brasília. Legal. Eu sou nascido, criado em Brasília, sou filho de Brasília, tenho um carinho todo especial por aqui, onde eu fiz minha vida, minha família está toda aqui. Por enquanto não penso em sair não, mas vamos, não como moradia, mas como expansão, a gente está até olhando outros estados para poder expandir. E o Samer de 20 anos atrás, você não está com 40 ainda, né? Você está com 38, 37 para 38. O Samer de 18 anos atrás acreditaria que ia receber um prêmio honorário cidadão na área? Acreditaria? Você já tinha essa... Não, mas eu sempre fui um cara de sonhar grande. Não esse prêmio em especial. Mas o Samer de 20 anos, de 18 anos, acho que pensava maior do que o Samer de hoje. Isso é um defeito mesmo. É mesmo? É. Interessante. Então a ambição boa é algo muito presente. É ótimo. Pra cima, tal, vai dar certo, vamos embora.
Samer, então eu tenho um convite a te fazer. Eu criei esse bloco aqui agora para a gente tomar um café, um chá. Então vamos tomar um chá junto aqui. Mas a ideia é você pensar em alguém que você pudesse convidar para tomar um chá. Essa pessoa ela pode ser viva ou que já não está mais aqui entre nós. Pode ser uma pessoa que você conheça ou pode ser uma pessoa que você não conheça. Qualquer pessoa. E sentar para tomar um chá para fazer uma pergunta para essa pessoa. Qualquer pergunta também. E eu também queria saber o que essa pessoa responderia na sua opinião. Então, o que vem à mente, para mim, por conta de convicção religiosa, seria Jesus. A pergunta seria: o que queres de mim? E a resposta não sei dizer. Agora, Não sabe dizer, mas o que você acha? que Deus quer o seu coração, né? Eu acho que seria isso. Legal. Sim. Eu concordo com você. Deus quer nada mais do que nosso coração, né? Muito legal. E, sabe, para a gente ir para o final, a gente tem um poder de comunicação hoje que eu acho que nunca na história a gente conseguiu ter com pessoas comuns, né? Então você hoje fala com milhões de pessoas e hoje em dia as pessoas conseguem ter esse alcance por conta das redes sociais. Tá. Qual que é a mensagem que você passaria para essas pessoas se você pudesse mandar para qualquer pessoa do mundo? Também vai ser religiosa. Se for qualquer uma, vai ser religiosa. Se for religiosa, é uma mensagem de evangelização mesmo, né? De Jesus Cristo é o Senhor. Se não for uma mensagem religiosa, não, uma mensagem para o sujeito que quer empreender, ou quer lutar, quer ter um sonho. Faz uma de cada, então. Tá, não, mas se for religiosa, é isso. Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor. Ele vai te encontrar em algum momento. Na verdade, eu sempre digo isso para as pessoas que eu conheço e que não acreditam em Deus, em Jesus e tal. Eu falo para elas: olha, eu não vou ficar aqui tentando te convencer, eu tenho um pedido para te fazer. Qual? Só quando você chegar na sua casa, fecha os olhos e fala assim: Jesus, se você existir, não deixa eu passar por essa vida sem te conhecer. E se você fizer esta oração com fé, Forte, sim. você pode ter certeza, no caminho para Damasco ele te encontra. Legal. Agora, uma mensagem não religiosa cara, essa vida vai passar e é muito mais legal quando você luta por uma coisa que você quer muito. Porque se a vida aqui fosse eterna, eu entenderia todos os medos que a gente tem. Eu entenderia ficar na magistratura. Eu entenderia você não arriscar. A vida é eterna. Então, se errar, é para sempre. Mas daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui. Então, que negócio que se gostaria de fazer assim, né? Bom, cara, eu quero, né, esses dias, né, aquele jovem de Goiás, tenista, ser tenista, eu quero ser banqueiro, nem só ter um escritório, eu quero ser banqueiro, eu quero ser piloto de Fórmula 1, eu quero ser jogador de basquete, eu quero ser um mega empresário da construção civil, de qualquer... Cara, vai atrás disso. Aí você vai dizer, pô, mas... Sabe, você tem 1,70. Se você falasse pra mim se queria ser jogador de basquete, eu ia dizer pra você, meu amigo, o cara que agora é a sensação do NBA tem 2,30, não tem condições. Eu concordo. Mas depois que você tira os filtros do sonho, você coloca os filtros da realidade. Eu não sou apaixonado por basquete, não sei nada.
tá? Você assistir a um jogo de 3, 2, 1, porque o cara sofreu uma falta, básico. Se eu fosse apaixonado por basquete, meu sonho fosse ser jogador de basquete, meu sonho da vida, talvez eu não fosse jogador de basquete, eu não seria. Mas eu com certeza seria um grande treinador. Ou o dono do time de basquete. Ou o dono do time de basquete. Eu acredito muito nisso. Então, assim, quando você é sincero consigo mesmo, pô, qual é o meu sonho? O meu sonho é esse. Beleza. Então, meu amigo, agora coloca um filtro de realidade. Dá, você tem 40 anos, dá mais pra jogar futebol, beleza, mas qual é o seu sonho? É esse? Botamos o filtro de realidade, vamos fazer esse negócio acontecer. A vida ganha sentido, ganha cor. Eu escutei um dia desse, agora eu não vou lembrar de onde, depois se eu lembrar, depois eu coloco nos comentários, mas falando sobre o medo é o sentimento mais mentiroso que tem, que o medo, ele teoricamente te protege, mas na verdade ele te protege de continuar no mesmo lugar que você está. Ou seja, ele não te protege de nada, na verdade, porque se você arrisca e não dá certo, você volta para o mesmo lugar que você está. Às vezes, né? Depende do grau de risco. Não pode errar grande, né? Mas esse medo, ele, colocando o filtro necessário, ele muitas vezes não é real. Não é real, a maioria das vezes. Então, é igual, né? Assim, se a gente pegar a quantidade de preocupações que a gente tem na nossa vida e quantas realmente viram realidade, ela não dá 5%. Então a gente se preocupa com muitas coisas, a gente traz estresse em muitas coisas e no final nada daquelas coisas que a gente se preocupou viraram realidade. Então o medo, eu acho que ele realmente ele faz a gente não tomar decisões que lá na frente vão custar muito caras, e eu acredito muito nisso. A gente precisa, todos os grandes caras de sucesso que a gente olha, todos eles arriscaram, né? Muito bom. Sami, para fechar, o que é capital inteligente para você? Você construir um patrimônio que guarde coerência com o seu projeto de vida. Projeto de vida que significa tempo que você quer destinar à família, o padrão de vida que você quer ter, o estilo de vida que você quer ter. Então, assim, eu quero trabalhar muito, quero trabalhar pouco, eu quero ficar muito tempo com os meus filhos, eu não quero sacrificar os meus próximos 10 anos. É a construção de um capital baseado no seu projeto de vida. Não pensar em trabalho, acúmulo de patrimônio, sem considerar que você é um ser humano como um todo e o que importa para você. E no fim é você botar o capital para trabalhar para você. Aí você chegou ao ápice da inteligência. Muito bem, senhoras e senhores, estivemos aqui com Sami Eragi. Muito obrigado. Essa referência em comunicação e oratória, que teve uma experiência e uma trajetória até aqui fantástica, e não tenho a menor dúvida que vai ser mais exponencial daqui para frente. Eu tenho muito orgulho de te chamar de amigo. A gente se conheceu antes de você sair da magistratura, né? Aqui em Brasília, e é um cara que eu admiro muito mesmo, é um cara que você me inspira a ser um leitor melhor, uma pessoa melhor. Eu agradeço muito a amizade. Eu que agradeço. E é isso, terminamos por aqui hoje. Esse foi o primeiro Capital Inteligente Deep Talks, de uma série que a gente vai gravar agora com pessoas para falar de negócios, de riqueza, de legado. Vamos convidar bastante gente de peso aqui para a gente falar, e obviamente o primeiro não poderia ser diferente, Sami Eragi. Muito obrigado.